Queridos irmãos e amigos, a dos Pai do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, resolvi fazer esta live para trazer uma reflexão a você a respeito das coisas que acontecem no nosso convívio, no nosso dia a dia. E muitas vezes não alcançamos, mas a palavra de Deus diz que Deus não retarda os seus projetos, seus planos. E tudo tem um propósito em nossas vidas, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, porque debaixo dos céus há um propósito para tudo. Há um tempo de nascer, há o tempo de morrer, há o tempo de plantar, há o tempo de colher o que se plantou, há o tempo de nascer e há o tempo de morrer. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 6 e versículo 33 diz: Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão lhe acrescentadas. Muitas vezes nós, por motivo de fraqueza, passamos a se preocupar mais com o problema do que com aquele que tem o poder para solucionar os vossos problemas. Pois ele diz na sua palavra, o Senhor Jesus: porventura há coisa demasiada para que eu não possa resolvê-lo? Há coisa impossível para mim? Já no livro de Isaías, capítulo 43, e versículo 13, diz: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão, pois operando eu, quem o impedirá? Então, muitas coisas que se deparamos, que aparentemente é impossível, aparentemente é insolúvel, é incontornável, para Deus não há nada impossível. Acontece que para Deus e para nós, Ele escolhe sempre o que é de melhor para nós. Até mesmo, como diz lá em Isaías capítulo 57, ele diz assim: Perece o justo, e ninguém leva consigo em seu coração. Porém o Senhor preparar-lo-á e levá-lo-á antes que venha o mal. Então, antes que coisa pior aconteça, Deus prepara e nos leva, porque Ele está sabendo o que vai acontecer amanhã. Então, antes que coisa pior venha acontecer conosco, Ele vem, prepara e nos leva. É o caso de dizermos, mas determinadas pessoas era tão boa e partiu tão cedo, morreu tão novo. É o caso que se refere às Escrituras. E aconteceu agora recente, um amigo lá de Santa Catarina morreu com 23 anos. Orei por ele ontem, aliás, anteontem, e ontem ele partiu para a glória. E pelo lado a família ficou consternada, pelo outro lado a família ficou alegre, porque antes dele partir, orei por esta pessoa, e ele ali, já nos seus momentos finais, ele ouviu a palavra de Deus, assim como você também está ouvindo por intermédio dessa live. Ele creu, e a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele creu no Senhor. E ele fez uma aliança ali com o Senhor. E antes de amanhecer o dia, ele partiu para a eternidade. Então o motivo da família ficar triste foi pela ausência. E o motivo de ficar mais, digamos, alegre, fortalecido, é porque ele partiu com o Senhor. Então, meus amados, a Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Então, quando nós passamos a buscar primeiramente o reino de Deus, o reino de Deus é Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, porque por intermédio da fé vem a palavra, isto é, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele estava no princípio. Então, no princípio, antes que houvesse dia, como já falei no livro de Isaías, ele já existia. E no futuro, ele se faz presente. No Gênesis, ele se faz presente. No princípio criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis. No livro do Apocalipse, que é o livro da consumação, ele se faz presente. Enquanto ele fala na sua palavra, Apocalipse 20, capítulo 20, e os versículos do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e pequenos, todos postos em pé diante do trono. Então vi um outro livro, que é o livro da vida, e cada um foi julgado segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Relembrando, irmão, que Jesus disse na sua palavra: eu não vim para julgar o mundo, há um que julgue no último dia, que é a palavra. Então se abriram-se os livros, e cada um foi julgado segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal os mortos que nele havia, deu além os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Salientando que cada um prestará conta de si diante de Deus. Então se abriram-se os livros, e cada um foi julgado segundo as suas obras, conforme que se estava escrito nos livros, plural. Deu os mortos que nele havia, deu além os mortos que nele havia, e cada um foi julgado segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Ainda outro livro foi aberto, que é o da vida. E aquele que não foi achado seu nome escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Triste, né? Então, como eu faço para que meu nome seja escrito no livro da vida? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, diz a palavra do Senhor. Diz o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra: aquele que me confessar diante dos homens, não é seus pecados a homem, não. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei a meu Pai que está nos céus e os anjos de Deus, vosso Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Então há essa necessidade de fazer esta confissão, como o ladrão da cruz fez, né? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Ele confessou a Jesus, se colocando na situação de servo, e Jesus Cristo como seu Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando estiver em teu reino. E Jesus, que é misericordioso e bondoso, já dizia na sua palavra, que todos aqueles que vêm a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Falou para aquele homem, disse, esta mesma noite, tu estarás comigo no paraíso. Tu, mas não falou vocês, porque um aceitou e o outro rejeitou. Por isso que cada um dará conta de si diante de Deus. Então, voltando ao capítulo que eu iniciei, Mateus
6:33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão-lhe acrescentadas. Certa vez perguntou Pedro ao Senhor: Senhor, deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar com isso? Deixaram as redes, os barcos, e passaram a seguir Jesus. Por enquanto não estavam fazendo nada, porque quem estava fazendo tudo era Jesus, isto é, curando, libertando, multiplicando peixes e pães para matar a fome dos famintos. E eles não estavam fazendo praticamente nada. E então Pedro fez essa pergunta: deixamos tudo para te seguir? O que vamos ganhar com isso? Respondendo Jesus, disse: Pedro, aqui 100%. Aqui na terra, 100%. E no porvir, a vida eterna. Então, é o negócio do céu, né, irmãos? Negócio maravilhoso. Um negócio de se ganhar 100%. Não é o negócio da China, né? É o negócio do céu mesmo. Então, é certeza, é uma garantia de salvação, de vida eterna. O apóstolo São Paulo chega ao ponto de dizer: porque o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é ganho, porque sei em quem eu tenho crido. Então, meus queridos, que nós possamos, enquanto estamos vivos, buscar a Deus. Aqueles que me buscam certamente me acharão, mas aqueles que não me buscam certamente não me achará. Buscar-me-ei e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então busque ao Senhor através da sua palavra. A palavra de Deus há de revelar a você, como a revelou para mim há uns 25 anos atrás, aproximadamente. É o que o João falou, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Busque ao Senhor, e Ele certamente irá lhe aceitar, irá lhe abraçar. Não se preocupe com as demais coisas, porque quem anda com Jesus não morre de fome, não morre de sede, não morre afogado, não morre queimado, porque tudo isso Ele defenderá e de todas as coisas Ele nos suprirá. Salmo 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Então, de tudo Ele nos suprirá. Ele resolve problema secular, Ele é advogado, Ele é juiz, Ele é médico dos médicos, Ele é o nosso intercessor diante de Deus, porque há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Está lá em Gálatas, né, capítulo 2, versículo 6. Ele é advogado, Ele é o nosso remédio, Ele é o bálsamo da nossa sustentabilidade. Então, busca o Senhor, e os demais problemas, as demais causas, vos serão-lhe acrescentadas. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça, e o meu forte abraço a todos os irmãos e amigos que hão de vê-lo ou ouvi-lo esse vídeo. Forte abraço, fique com Deus, a paz do Senhor.